Imagine um evento tão trágico que abalou para sempre a história do Brasil. Um massacre que não apenas tirou vidas, mas revelou ao mundo a vulnerabilidade de uma geração esquecida. E se você descobrisse que o maior inimigo dessas vítimas não estava nas sombras, mas vestia o uniforme daqueles que deveriam protegê-las? Hoje, vamos mergulhar na história da Chacina da Candelária, um dos eventos mais chocantes da década de 1990. Nesse vídeo, revelaremos não apenas os fatos, mas também as consequências sociais e humanas deste massacre brutal. Seja bem-vindo ao Viajantes da Evolução. Aqui, exploramos temas que marcam nossa história e sociedade, deixando reflexões impactantes que nos fazem repensar a realidade ao nosso redor. A Chacina da Candelária aconteceu em uma noite fria de 23 de julho de 1993, nas proximidades da Igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro. Essa região era um ponto comum de abrigo para crianças e adolescentes em situação de rua, muitos dos quais haviam sido abandonados pelas famílias ou fugido de ambientes de violência doméstica. A Candelária era mais do que um ponto de encontro. Para esses jovens, era um espaço de sobrevivência. O contexto social do Brasil na época era de extrema desigualdade. O país ainda sofria com os impactos da transição recente da ditadura para a democracia. Enquanto o governo tentava consolidar uma nova ordem democrática, nas ruas das grandes cidades, a miséria e a violência urbana eram questões que permaneciam sem solução. Políticas públicas voltadas para a infância e juventude eram precárias, e a presença constante de menores de idade nas ruas era vista por muitos como um problema a ser combatido. Um reflexo de uma sociedade que olhava essas crianças com indiferença ou medo. Naquela noite, cerca de 70 meninos e meninas estavam reunidos ao redor da igreja. Dormiam ao ar livre, buscando abrigo sob as marquises e se aquecendo como podiam. Para a maioria deles, a rua era o único lar, um espaço onde a luta pela sobrevivência era diária e as ameaças vinham de todos os lados, incluindo forças que deveriam garantir sua segurança. Pouco depois da meia-noite, o silêncio da noite foi interrompido por um som aterrorizante. Tiros disparados a esmo em direção aos jovens que dormiam na calçada. Homens armados chegaram em 2 carros e abriram fogo contra as crianças indefesas. A cena foi de puro horror. Meninos e meninas acordando atordoados, tentando correr, mas sem ter para onde fugir. 8 jovens foram mortos a sangue frio naquela noite, e vários outros ficaram gravemente feridos. As vítimas tinham entre 11 e 20 anos. Entre os mortos estavam Valdevino Miguel de Almeida, de 11 anos, Paulo Roberto de Oliveira, de 11 anos, Anderson de Oliveira Pereira, de 13 anos, Marcelo Cândido de Jesus, de 14 anos, Gustavo Teixeira, de 17 anos, Paulo José da Silva, de 18 anos, Marcos Antônio Alves da Silva, de 19 anos, Gambazinho, cujo nome verdadeiro nunca foi confirmado. O pânico tomou conta dos que sobreviveram. Muitos se esconderam nas redondezas, enquanto os autores da chacina fugiam sem deixar rastro imediato. O massacre chocou a população, mas a pergunta que logo se levantou foi: quem estava por trás deste crime brutal? E por que essas crianças foram mortas de forma tão cruel? Esse não foi um ato isolado de violência urbana. A investigação revelou algo ainda mais perturbador. Os principais suspeitos do crime eram policiais militares. As mortes foram interpretadas como uma espécie de limpeza social, em que agentes do Estado eliminavam jovens em situação de rua, tratados como ameaças à ordem pública.
Após o massacre, o caso da chacina da Candelária rapidamente tomou as manchetes no Brasil e no exterior, gerando uma onda de indignação e protestos. A brutalidade dos assassinatos e o fato de as vítimas serem crianças e adolescentes em situação de rua expuseram uma ferida aberta da sociedade brasileira, a marginalização extrema e o descaso com essa população vulnerável. As investigações sobre o crime avançaram lentamente, mas logo apontaram para uma revelação chocante. Policiais militares estavam envolvidos diretamente na execução das crianças. As investigações sugeriam que alguns policiais, fora de serviço, atuavam de maneira clandestina em ações de limpeza social, eliminando moradores de rua, usuários de drogas e menores infratores para manter a ordem. Essa prática não oficial, mas conhecida por muitos, era mais um reflexo do fracasso do sistema de segurança pública em lidar com questões sociais de maneira ética e eficaz. A investigação do ato levou até Wagner dos Santos, um dos adolescentes que sobreviveu, apesar de ter sido atingido por 4 tiros. Santos sofreria um segundo atentado em 12 de setembro de 1994 na Estação Central do Brasil. E a partir de então, o Ministério Público o colocou no programa de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas. Seu testemunho foi fundamental no reconhecimento dos envolvidos. Wagner deixou o país com a ajuda do governo federal e sofre com sérios problemas de saúde. No decorrer do processo, foram indiciadas 7 pessoas no total. O ex-policial militar Marcos Vinícius Emanuel Borges, os policiais militares Cláudio dos Santos e Marcelo Cortes, o serralheiro Jurandir Gomes França, Nelson Oliveira dos Santos, Marco Aurélio Dias de Alcântara e Arlindo Afonso Lisboa Júnior. Cláudio, Marcelo e Jurandir foram inocentados no processo. Arlindo ainda não foi julgado pela chacina, tendo sido condenado a 2 anos por ter em seu poder uma das armas do crime. Os outros 3, que já foram condenados, permanecem em liberdade, beneficiadas por indulto ou em liberdade condicional. Marcos Vinícius Emanuel Borges, ex-policial militar, foi condenado a 309 anos de prisão em primeira instância. Recorreu à sentença e, num segundo julgamento, foi condenado a 89 anos. Insatisfeito com o resultado, o Ministério Público pediu um novo julgamento e, em fevereiro de 2003, Emanuel foi condenado a 300 anos, mas permanece em liberdade. Nelson Oliveira dos Santos foi condenado a 243 anos de prisão pelas mortes da chacina e a 18 anos por tentativa de assassinato. Recorreu à sentença, sendo absolvido pelas mortes em um segundo julgamento, mesmo após ter confessado o crime. O Ministério Público recorreu e, no ano de 2000, Nelson foi condenado a 27 anos de prisão pelas mortes e foi mantida a condenação por tentativa de assassinato, somando uma pena de 45 anos. Nelson Oliveira dos Santos também já está solto. Atualmente ele está em liberdade condicional por outros crimes, segundo o Tribunal de Justiça do Rio. Marco Aurélio Dias de Alcântara foi condenado a 204 anos de prisão e também está em liberdade condicional. A prisão dos suspeitos gerou alívio, mas também revolta e frustração. Porque agentes do Estado, treinados para proteger, estavam por trás de um crime tão cruel? Durante os julgamentos, testemunhas afirmaram que os tiros foram disparados como lição para os jovens que se recusavam a abandonar a área da Candelária. Era uma tentativa brutal de afastá-los do centro da cidade, visto que a presença de crianças em situação de rua incomodava comerciantes e moradores locais. Essa justificativa, no entanto, não foi suficiente para explicar tamanha violência. O que se via não era apenas um ato isolado de brutalidade policial, mas um sintoma profundo de uma sociedade que falhava em proteger seus cidadãos mais vulneráveis.
O julgamento dos policiais envolvidos foi marcado por polêmicas e lentidão. Um dos suspeitos morreu pouco tempo depois, em circunstâncias suspeitas. Durante o processo, a defesa dos réus alegou que as provas eram frágeis e que faltavam evidências concretas para ligar diretamente os policiais ao crime. Como consequência, alguns dos envolvidos foram absolvidos, enquanto outros receberam penas reduzidas. Esse desfecho frustrante foi recebido com revolta por organizações de direitos humanos e pela população. A sensação de impunidade permeou o caso, assim como em outros episódios de violência policial ocorridos no Brasil. O caso da Candelária se tornou emblemático não apenas pela tragédia em si, mas também pela dificuldade em responsabilizar os culpados. Organizações da sociedade civil e movimentos sociais abraçaram a causa das crianças e adolescentes em situação de rua, intensificando a pressão sobre o governo por reformas no sistema de segurança pública e por políticas sociais mais eficazes. A Candelária também inspirou diversas manifestações culturais e movimentos em prol dos direitos das crianças, incluindo a criação de projetos sociais e ONGs que passaram a atuar diretamente com jovens em situação de vulnerabilidade. O massacre teve um impacto internacional significativo. A imprensa estrangeira cobriu o caso com grande interesse, colocando o Brasil sob os holofotes por sua violência urbana e tratamento negligente das populações vulneráveis. Relatórios da ONU sobre direitos humanos citaram a chacina como exemplo da necessidade urgente de reformas no sistema de segurança brasileiro e de maior proteção para as crianças em situação de rua. Com o passar dos anos, a chacina da Candelária se tornou um símbolo da luta por justiça e por mudanças sociais no Brasil. Todos os anos, no dia 23 de julho, são realizadas vigílias e homenagens às vítimas, tanto no Rio de Janeiro quanto em outras cidades do país. A Candelária se transformou em um marco de memória, onde famílias, ativistas e simpatizantes se reúnem para manter viva a lembrança das vítimas e reivindicar melhores condições de vida para crianças e adolescentes em situação de rua. Mas a tragédia da Candelária não é apenas sobre as vidas que foram perdidas naquela noite. Ela é um lembrete constante da necessidade de empatia e ação coletiva. Não basta punir os culpados. É essencial lutar contra as causas da desigualdade social que levam crianças a viver nas ruas e a serem tratadas como invisíveis pela sociedade. A chacina da Candelária continua reverberando como uma cicatriz aberta na história do Brasil. Mais do que uma tragédia pontual, ela escancarou a realidade de um país marcado pela desigualdade e pelo abandono de seus jovens mais vulneráveis. A violência cometida naquela noite não foi apenas física. Ela simbolizou uma violência estrutural, um sistema que exclui e marginaliza os mais frágeis, transformando-os em alvos de preconceito e brutalidade. Apesar das homenagens e projetos sociais surgidos após o massacre, o ciclo de violência contra jovens em situação de rua não foi rompido. Dezenas de casos semelhantes, envolvendo execuções extrajudiciais, continuaram a ocorrer nos anos seguintes. Isso reflete uma cultura de violência policial que ainda resiste às tentativas de reforma e de conscientização, dificultando a construção de uma segurança pública baseada em direitos humanos. A ausência de uma punição exemplar no caso da Candelária criou um sentimento de impunidade que enfraqueceu ainda mais a confiança da população no sistema judiciário e nas forças de segurança. Uma das lições mais importantes que a Candelária nos deixa é a urgência de políticas públicas eficazes para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Não basta fornecer abrigo temporário ou ações paliativas.
É necessário um esforço coletivo para garantir que essas crianças tenham acesso à educação, saúde e oportunidades reais de futuro. Sem isso, o ciclo de exclusão e violência continuará a se repetir, empurrando novas gerações para as ruas. Diversas ONGs e instituições ainda lutam para garantir a sobrevivência e a dignidade dessas crianças, muitas vezes enfrentando a falta de recursos e o desinteresse das autoridades. Em muitos casos, a sociedade civil acaba desempenhando um papel que deveria ser do Estado, evidenciando uma falha profunda nas políticas sociais e na distribuição de responsabilidades. Olhando para trás, o maior legado da chacina da Candelária é a sua capacidade de nos confrontar com uma verdade incômoda. O que aconteceu naquela noite não foi apenas um crime cometido por alguns indivíduos. Foi um reflexo de uma sociedade que, consciente ou inconscientemente, permitiu que isso acontecesse. Quando crianças são assassinadas por agentes que deveriam protegê-las, não podemos fingir que se trata apenas de um problema policial. É um sintoma de um colapso social, de um sistema que falha ao não garantir o mínimo de dignidade e cuidado para todos os seus cidadãos. O que aconteceu na Candelária pode ser visto como o extremo de uma lógica de exclusão que ainda persiste no Brasil. Uma lógica que invisibiliza os mais pobres, tratando-os como descartáveis. Mas há esperança. Cada vez que a história da Candelária é contada, ela serve como um chamado à ação. A indignação provocada pelo massacre não deve ser esquecida. Devemos perguntar a nós mesmos: o que estamos fazendo hoje para evitar que outra tragédia como essa aconteça? Estamos realmente dispostos a enxergar e cuidar das crianças invisíveis ao nosso redor? A verdadeira civilização não se mede pela riqueza ou poder, mas pela forma como cuida dos seus mais vulneráveis. O massacre da Candelária é um lembrete doloroso de que ainda temos um longo caminho a percorrer. Que tipo de futuro queremos construir? O legado deixado por essas 8 crianças não pode ser apenas de sofrimento e luto. Precisa ser um alerta. E você, está disposto a enxergar o invisível e agir? Com isso, encerramos este vídeo. Agradecemos por acompanhar essa jornada e convidamos você a compartilhar este conteúdo para que mais pessoas reflitam sobre o passado e construam um futuro melhor. Nos vemos no